O Arthur é neto do seu Gente Boa, aqui de Sobradinho, filho da Cida Eduardo, advogado há 6 anos, uma pessoa completamente apaixonada pela profissão, um filho amoroso, um trabalhador árduo, que desde cedo aprendeu o valor do trabalho honesto, e desde pequeno eu tive exemplos muito bons dentro da minha família. Minha família é de comerciantes, meu avô ele é pioneiro, faleceu ano passado, infelizmente. Ele ajudou a construir Brasília, sofreu um acidente na época, teve que parar de trabalhar, foi aposentado por invalidez e começou a abrir um comércio aqui em Sobradinho. Na época, é curioso porque foi uma prática até da Idade Média, que ele começou com o escambo. Tinha um determinado produto que ele plantava, um milho, uma farinha, o outro vizinho tinha um arroz, tinha não sei o que, e aí começou a trocar, e nisso ele foi, meu avô sempre foi muito empreendedor, foi construindo um mercadinho, e assim ele pagou o estudo dos filhos, criou a família, cada filho foi seguindo a sua jornada, e eu tenho um carinho muito grande por Sobradinho e uma gratidão por ter acolhido muito bem minha família, por ter ajudado a minha família, recebido bem, e minha família, assim, depois do meu avô, né, que veio do Rio Grande do Norte, meus pais, meus tios são daqui de Sobradinho, e ao longo da caminhada eu sempre estive por aqui. Eu não queria inicialmente ser advogado. Quando eu comecei no estágio, eu comecei a representar empresas em audiências, e no escritório que eu trabalhava a gente tinha muita liberdade, porque eles mandavam o preposto para representar e por vezes nós não estávamos acompanhados de advogado. Então nós fazíamos às vezes do advogado na ocasião. Então aquilo foi me apaixonando, a ideia de defender teses, defender clientes, e eu sempre fui muito competitivo. Então eu sempre gostei de ganhar em tudo na minha vida. Então a ideia da gente poder ter um embate saudável, vamos dizer assim, para mim sempre foi muito excitante. E eu acabei, ao longo do estágio, percebendo que, cara, isso aqui é o que eu sempre gostei de fazer, eu sempre fui muito comunicativo. Quando eu era pequeno, eu era tímido para quebrar o gelo. Quebrar barreira com pessoas que eu não conhecia era muito difícil para mim. Mas depois que eu conhecia a pessoa, que eu já tinha um certo grau de intimidade, eu sempre fui muito comunicativo, muito extrovertido. Então, para mim foi muito natural. O advogado, na minha concepção, é muito importante. Uma das maiores qualidades que o advogado precisa ter é a comunicação. O advogado ele precisa saber se comunicar muito bem, tanto verbalmente quanto por escrito. Então, isso para mim foi um processo muito natural. E por eu gostar muito de defender teses, de debates, eu acabei me apaixonando pela advocacia ao longo do estágio. E aí, ainda na faculdade, eu tomei essa decisão, do sexto semestre em diante, eu comecei a estudar para estar exercendo essa carreira. Hoje, eu só atuo com empresarial e imobiliário, somente com essas duas áreas. Meu escritório, por nós atendermos muito empresas, tem pessoas que atuam em trabalhista, administrativo, tributário, mas minhas áreas de especialização é empresarial e imobiliário. Meu escritório é bem focado em empresas. Mas ao longo da minha jornada tem uma situação que é muito curiosa, porque na época que eu fiz faculdade, foi justo a época do escândalo do Mensalão, da Ação Penal 470. Então tinha toda a mediatização, tinha os julgados passando no STF, então o direito criminal estava muito em voga na época. E eu apaixonei pelo direito criminal. Na faculdade eu fiz monografia em penal, fiz OAB em penal, saí de lá querendo atuar em penal. Só que na prática eu vi que não era bem a minha praia. Eu não me identifiquei tanto com a rotina de ter que ficar em presídio. O criminalista ele tem uma rotina muito diferente, você tem que estar 24 horas por dia disponível o tempo todo. E isso para mim já era muito puxado, também envolve alguns certos riscos. Então, é uma área que eu admiro muito os colegas que conseguem atuar, porque os desafios dessa área são muito grandes. Não que as outras não tenham desafios, mas o desafio do direito criminal são muito particulares. E aí, o primeiro ano, eu comecei atuando em penal, e meu professor de Direito de Família, na época, ele falou uma realidade que até então eu não entendia,
e eu não acreditava, que ele falou, olha só, não é você que vai escolher a área, é a área que vai te escolher. E ele já tinha 20 anos de advocacia, eu falei, esse dinossauro nem lembra a época que ele começou, ele tá falando isso aí agora, mas não lembra de nada. E foi exatamente isso que aconteceu, eu saí querendo criminal, buscando criminal, atuei em 6 casos criminais. Para mim foi uma experiência muito ruim, eu não me senti confortável fazendo aquilo, porque na época, eu tinha uma certa ilusão de que eu poderia estar escolhendo as causas. A gente pode, mas no começo você está precisando, minha irmã, você pega o que você precisar, o que tiver pela frente. E eu atuei em 6 casos criminais, 5 estupros e um tráfico. Foi muito puxado para mim, muito mesmo. Eu não me senti muito bem naquele dia nenhum. Admiro muito os colegas que conseguem se distanciar da questão de fato e exercer a defesa, porque todo mundo merece, tem o direito de defesa, independente do que tenha feito. Mas eu não consegui fazer esse distanciamento muito bem. Então, acabei não me identificando com o penal. E o detalhe é que o direito civil estava entrando na minha vida naturalmente. As coisas de civil apareciam para mim sem eu me esforçar. Penal eu me esforçava para conseguir. Então, aí onde aquilo que o meu professor falou fez total sentido. O direito civil que me escolheu, não foi eu que escolhi. Eu tinha escolhido o penal e para mim não funcionou. Depois que eu escolhi o direito, assim, que eu escolhi advogar, a advocacia como profissão, eu me deparei com uma realidade muito complicada. Porque como eu venho de uma família que sempre trabalhou muito, assim, enfrentou muitas dificuldades, eu queria uma profissão que me desse uma liberdade financeira maior, me desse uma situação financeira melhor. E a advocacia sempre teve essa fama de advogado ganha muito bem, advogado isso e aquilo. Então, primeiro eu me apaixonei pela profissão, depois eu vi que isso se encaixava com a realidade que eu queria. Eu falei, pô, advogado ganha bem, então legal. Então, aí eu fui me encantando pela coisa. Só que eu me deparei com uma realidade muito curiosa. Todos os advogados que eu conhecia à época, que eu comecei a falar com um com o outro, todos, sem exceção, queriam fazer concurso público. Todos. E eu estranhei muito isso. Nenhum deles estava satisfeito com a realidade que estava vivendo. Todos queriam concurso. E aí aquilo me desmotivou muito na época. Eu falei, cara, não tem sentido. Todo mundo fala que a advocacia é uma carreira muito promissora e etc e tal. E aquilo me frustrou muito. E um determinado sujeito chamado Juliano Costa Couto, é um grande amigo meu, foi dar uma palestra na faculdade na época sobre os caminhos que o bacharel em Direito poderia trilhar enquanto formado. E ele mencionou as outras carreiras jurídicas, mas evidentemente puxou muita sardinha para a advocacia, porque ele também gosta muito de advogar. E aí ele me abriu os olhos para uma questão. Ele falou uma frase que eu nunca esqueci. Ele falou que a advocacia é como cedro do Líbano. Cedro do Líbano é uma árvore bíblica que quando você planta os 5 primeiros anos, por cima da superfície não tem quase nenhuma diferença. E por baixo ela está se enraizando, está criando força, está ficando mais robusta. Para que depois ela cresça e vire uma árvore muito bonita. E a advocacia é mais ou menos assim. Ele falou, os 5 primeiros anos você vai plantar, depois disso você vai começar a colheita. E aí ele citou exatamente essa problemática que eu tinha notado e eu não tinha falado nada, eu estava no meio da palestra. Aí ele falou, conversem com advogados com mais de 10 anos de carreira. Vocês vão ver que o índice de advogados que querem prestar concurso público cai drasticamente. E de fato, depois disso eu conheci muitos outros advogados e todos os advogados com mais de 10 anos de carreira, de todos os que eu falei, somente um falou que escolheria ter feito concurso ainda. Só um, todos os outros não se arrependem. E aí aquilo me deu um ânimo, porque a questão do longo prazo é natural em qualquer carreira privada. Você não vai, até pública, porque quando você presta um concurso, você passa, beleza, já vai começar ganhando um salário alto, dependendo do cargo que você escolher. Porém, quantos anos você não fica estudando para chegar até ali? E a advocacia não é diferente, você vai plantando para colher ao longo dos anos. E aí, bem depois que eu me formei, logo em seguida, na verdade, o Juliano veio disputar o cargo da presidência da OAB e eu, por ter gratidão por ele ter me aberto os olhos quanto a isso e ter renovado a minha motivação à época, decidi participar da gestão dele, trabalhei na gestão da OAB
E aí eu me encantei pela coisa também, eu achei muito bonito o trabalho que a OAB faz para a vida do advogado, a importância que a OAB tem na vida do advogado, então foi assim que eu acabei participando da OAB no início da minha carreira. Eu comecei a deparar com essa realidade, principalmente bem no olho da pandemia, eu tive que me reinventar, porque eu utilizava a rede social única e exclusivamente para fins de lazer, e com a pandemia a gente teve que se forçar a reinventar e eu comecei a utilizar as redes sociais para divulgar o trabalho, para aparecer como vitrine. Só que eu não chamei a atenção só de clientes, potenciais clientes. Acabei chamando a atenção de muitos jovens advogados e advogadas que se inspiraram pela minha história e começaram a pedir socorro. Muita gente chegando no mercado desesperada, precisando de ajuda e perdido, sem saber o que fazer. E é normal, é natural. Quando você começa no início da carreira, quem não tem um mentor, quem não tem alguém para te dar um suporte, acaba ficando perdido. Se você nunca fez um estágio, enfim, que a advocacia é muito da prática. A faculdade ela te dá um norte. Porque um amigo meu ele até falou, ele é professor, ele fala, a faculdade ela te forma bacharel em direito, não te forma advogado. Você pode escolher uma das carreiras que você tem na vida, você pode seguir ali, e aí dali você busca os caminhos que você precisa seguir. E aí eu fiquei sensibilizado com toda essa realidade, de ver muitos jovens advogados e advogadas passando pelo que eu passei. Então eu sintetizei, fui escrevendo e criando um histórico mesmo do que eu aprendi ao longo dos anos. E aí eu fui vendo aprendizados que eu tive que podem se aplicar e podem ajudar outras pessoas. Por exemplo, a questão do treinamento da comunicação, do curso de oratória, aprender a gerir financeiramente do ponto de vista pessoal, quanto do escritório, isso no começo afeta muito, porque tem meses que quando você começa a ganhar dinheiro, você vai ganhar, sei lá, 5, 10, 15, 20 mil reais. Tem meses que você não ganha nada. Então, se você não tiver uma cabeça trabalhada para administrar isso da forma correta, você acaba se perdendo. Você acredita, no início tem essa ilusão, eu passei por isso. Quando eu ganhei o primeiro honorário grande da minha carreira, eu ganhei 16 mil reais de uma vez. E eu nunca tinha visto tanto dinheiro assim na minha vida. Então, e eu tive a ilusão, mesmo sabendo, muitas pessoas já tendo me alertado à época, as coisas estavam caminhando bem, eu vinha de uns 3 meses que estavam indo muito bem, numa crescente, e aí eu caí na ilusão de achar, não, agora vai ser assim, eu só tô crescendo. E o mês seguinte foi difícil, o seguinte a esse foi difícil, então... E eu acabei passando por alguns probleminhas na época, mas acabei contornando, graças a Deus. Mas fica o aprendizado, então essa questão do financeiro é muito importante. Ter um mentor, ter alguém para você pedir ajuda, pedir socorro é fundamental. Eu no início da minha carreira, por eu ser muito extrovertido, e quando eu estava advogando já não tinha tanta vergonha. Então eu às vezes pedia ajuda para algum colega, algum amigo que eu conhecia já de mais tempo, que tinha uma experiência em uma determinada área. Falava, ô fulano, ó, tentei já fazer isso, assim, assado, me dá uma luz, só para entender se eu estou indo pelo caminho certo. O mentor ele não vai pegar você pela mão e fazer por você, mas te dá um norte, porque direito não é matemática. 2 mais 2 é 4 na ciência exata e sempre vai ser 4. Mas no direito não. Às vezes uma tese A ou uma tese B se aplicam no caso, as duas teses se aplicam. Só que às vezes você não sabe exatamente a melhor estratégia para estar guiando aquilo. Então, às vezes uma pessoa com mais experiência pode te dar um norte naquilo. E aí, tudo isso foi fundamental para eu perceber esses aprendizados que eu tive e compartilhar com outras pessoas. Eu cheguei a dar essa palestra virtualmente na projeção. Foi muito legal, tinha 240 alunos lá, eles gostaram bastante. Fui muito bem recebido, então acabou que me motivou muito a fazer esse tipo de trabalho. Aqui em Sobradinho nós temos algumas realidades difíceis de modificar, mas que a gente aceitou esse desafio para poder, de fato, trazer a diferença para a advocacia local. Nós queremos dar continuidade aos bons projetos que foram desenvolvidos ao longo das gestões anteriores e aprimorar a questão principalmente do aperfeiçoamento profissional.
porque eu acredito muito que o aperfeiçoamento constante da advocacia é fundamental para o advogado, principalmente em início de carreira, porque quando você se aperfeiçoa, você estuda, você vai se capacitando ao longo da sua jornada, você tem muito mais segurança para estar tratando daqueles assuntos que são tão caros aos nossos clientes. Então essa é uma bandeira que eu sempre defendi, que foi fundamental na minha jornada, o estudo constante, até hoje eu estudo muito. Então eu acho que é fundamental, nós pretendemos trazer cursos para cá, palestras, pretendemos implementar um programa de mentoria aqui para o jovem advogado que está em início de carreira. Então essa é a nossa maior bandeira. Mas tem uma outra realidade que a gente tem aqui já há muitos anos, que é a nossa subseção. É um espaço maravilhoso, é muito bom. O único problema é o local, porque é fora do centro, é fora da realidade, é difícil de se locomover. Para os advogados e advogadas que estão em início de carreira, às vezes não tem carro, utilizam de transporte público, é muito longe da parada, se estiver chovendo, é um desafio grande vir para cá. Então acaba que essa é uma missão que eu gostaria de mudar. Se for possível a gente trazer a subseção para o centro da cidade, eu ficaria muito feliz em conseguir realizar isso, porque é um desafio que tem anos aqui que incomoda a advocacia local. Busque sempre a sabedoria, sempre busque o conhecimento, estude bastante. Por mais clichê que isso possa parecer, é através do conhecimento que você se desenvolve, vai se aperfeiçoando como profissional. Eu sou muito ligado nessa parte do conhecimento, e não só conhecimentos jurídicos, conhecimentos de outras áreas também. Administração, liderança, comunicação. Recomendo muito leituras de storytelling para você melhorar a questão da oratória. Então, busque sempre conhecimento. Para mim, eu acho que esse é o conselho-chave.